Começamos aqui o livro de 2 Samuel, que na verdade é a continuação do 1 Samuel. E o que temos aqui é como se fosse uma suposta segunda narrativa de como Saul morreu. Porque o capítulo 1, os primeiros versículos, começando aí, que vão até o versículo 16, os versículos vão dizer que Davi, que ficou lá nos territórios de Ziclag, depois de ele obter vitória contra os amalequitas que tinham lá, a gente já começa a ver esse livramento inerente que Deus deu a Davi. Né? Deus poupou que Davi estivesse presente quando do final trágico do reinado de Saul. Porque Davi fazia parte de um projeto eterno de salvação. O fato dele se tornar rei em Israel nos tempos subsequentes, como vamos ver nos outros capítulos, fazia parte do desígnio eterno de Deus. E aí Deus livrou Davi de ter de participar dessa transição, desse final trágico de Saul que tanto o perseguiu. Então, nós vimos em 2 ou 3 vídeos anteriores a este que Davi acabou ficando meio desiludido com os israelitas, que havia muitos aduladores do rei. Ele se debandou para o lado dos filisteus, já com uma incerteza de que ele não sabia se Deus iria poupá-lo eternamente de Saul. Mesmo assim, ele estava tramando alguma coisa, ou trair Israel junto com o rei de Gate, ou trair o rei de Gate na hora que esses adentrassem os territórios de Israel. Independentemente disso, Deus o livra de lá. Como que Deus o livra? Existem livramentos que vêm com cara de deboche, de tragédia, mas na verdade quando Davi volta, recomendado pelo próprio rei de Gate, ele encontra lá o seu território vazio, porque os amalequitas tinham arrastado tudo. E aí, enquanto ele está se envolvendo lá com a batalha dos amalequitas, sem o perceber, fazendo a vontade de Deus, que queria que Israel desse um fim nesses amalequitas, o que acontece? Israel é derrotado pelos filisteus e Saul é morto junto com seus filhos, né? Jonatas, inclusive, amigão de Davi, um amigão de uma amizade afetuosa, homofílica, digamos assim, né? E aí Davi fica sabendo depois, porque o texto começa assim: depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas e estando já 2 dias em Ziclag, sucedeu ao 3º dia aparecer do arraial de Saul um homem com as vestes rotas e terra sobre a cabeça. E aí vai contar a história de que esse homem vai dizer o seguinte: olha, eu sou um amalequita, eu vi Saul se revolvendo lá em cima da sua lança, e aí ele falou, olha, meu corpo está dormente, ele sente cãibra, mas acaba de me matar. Então ele vai dizer que ele matou Saul, ele, digamos assim, saqueou o corpo de Saul, tirou-lhe a coroa, os apetrechos que ele achava importante, e vai correndo ao encontro de Davi do seu exército e diz, olha, eu trouxe isso aqui ao meu senhor. Aí o Davi olha para aquilo, rasga suas vestes, ele e seu povo, e fica em jejum até a tarde por Saul, né, em respeito. E depois ele fala assim, vem cá, você é de onde? O cara já tinha falado que ele era amalequita, mas o Davi agora atinando fala assim, mas você é de onde? Que povo é o seu? Ele vai falar assim, ó, eu sou um amalequita. E aí o Davi, sem saber a veracidade da história, vai dizer assim, olha, pois você atentou contra o ungido do Senhor para o matar, que você seja morto. Aí Davi vai e manda os seus soldados, digamos assim, matar o amalequita. E aí a gente termina essa parte dos prantos de Davi. É interessante que quando você vai ver os comentários dos estudiosos, existe toda uma polêmica de se essa história era verdadeira, se o cara estava inventando mesmo, se esse tal amalequita inventou que ele matou Saul, porque o texto anterior, que é o último capítulo de 1 Samuel, vai dizer que Saul acabou se matando na lança, mas tudo é possível. Tudo é possível por quê? Porque possivelmente o Saul realmente se lançou na lança, né? Ah, mas é porque segundo Crônicas fala que Saul se matou, mas isso são percepções de escribas. Há muitas histórias que nos chegam e na verdade, em se tratando de alguém que resolve se matar no meio da guerra, a gente nunca vai ficar sabendo dos detalhes. Eu só acho engraçado as pessoas pensarem o seguinte, só porque esse cara está contando para Davi que ele matou Saul, quer dizer que ele está mentindo?
Não, possivelmente o Saul se atirou da lança, ele ficou dormente, o escudeiro dele vendo aquilo se matou também, conforme no vídeo anterior que você pode olhar aí. E aí, em meio a isso, Saul não deve ter morrido de maneira imediata, não. Apareceu uma Amalequita lá no meio, lá que estava junto com os filisteus, e deve ter matado. A pergunta é, que importa a verdade em relação a isso? Porque o que importa aqui é o fato. Saul, de fato, atentou contra a própria vida e ele acabou sendo morto. Aconteça isso como tiver acontecido. Seja ele morrendo imediatamente, seja a Amalequita chegando e matando, que não era impossível. Eu acho engraçado, é uma tradição teológica e vi dizendo que esse Amalequita inventou meio que querendo justificar o fato de que Davi o matou. Porque Davi chega e fala assim, ah, você matou o ungido do Senhor, então que você seja morto. Eu fico achando engraçado essas tentativas de justificar a coisa por questões de tradições, porque na verdade o problema aqui é exatamente outro. E qual é o outro problema? O outro problema é que o texto quer passar, a revelia do seu autor, a revelia das tradições, a gente não precisa ficar apegado às tradições, né, porque um judeu percebeu uma coisa de tal maneira que isso virou sentimento divino. Nós já vimos aí, pode olhar nas playlists de Deuteronômio, de Josué, de Juízes, Ruth e em outros vídeos de 1 Samuel, como que o escriba, aquelas pessoas, as primevas, né, digamos assim, que escreveram as escrituras, como que elas tinham pensamentos enganosos. Por exemplo, um escriba pensava que Israel tinha perdido o juízo porque naqueles tempos não havia rei. Isso é só uma percepção de um escriba que acha que rei resolveria o problema do povo. Agora nós temos aqui um povo com um rei fazendo porcaria. Por exemplo, aqui as pessoas ficam pensando assim, ah, mas tem que ser de acordo com o que o escriba diz em 1 Crônicas, né, que Saul acabou se matando. Deus puniu Saul porque ele se suicidou. Não, Deus não puniu Saul. Na verdade, só Saul que se puniu mesmo. O reinado de Saul chegou ao fim, poderia ter chegado ao fim de maneira louvável, ele poderia fazer a transição do reinado dele para Davi se ele entendesse que ele era submisso a Deus, mas ele querendo se estabelecer e babando de inveja a vida inteira em relação a Davi e fabricando a própria morte, ele morreu. Eu não preciso nem dizer que isso foi castigo do Senhor. O reinado não seria eternamente da dinastia de Saul, isso já estava posto. Mas um escriba judeu tem o direito de não entender as coisas assim, né? A gente precisa entender o que no meio dessa dinâmica? Algumas questões que eu gostaria de meditar com você. A primeira delas é que é isso. Quando o Salmo 89 vai dizer, né, Deus dizendo no espírito do salmista, né, achei a Davi, homem segundo o meu desígnio, segundo o meu coração, segundo o meu projeto, ele está mostrando essa ambivalência ou essa inexorabilidade de uma pessoa que, ao mesmo tempo que é produto da soberania divina, vai se construindo conforme essa soberania. Davi, como poucas pessoas conseguiram, ele é uma pessoa assim, ele conseguiu responder à graça de Deus como o Espírito do Senhor que nos habita gostaria que nós fizéssemos. E quando a gente faz isso, o Senhor nos livra até das nossas mediocridades, de maneira que até esse ato assim, puxa, Davi nem avaliou a situação, viu a Amalequita, já foi matando, mas se você for pensar no todo da história, e aí não cabe moralismos, se você for pensar no todo da história, Davi só estava de novo, primeiro, sendo livrado de ter de ver o fim trágico de Saul, e segundo, Davi só estava aqui cumprindo o desígnio divino que era eliminar os povos amalequitas. Estes povos amalequitas precisavam ser eliminados. Então, o que o texto quis passar é exatamente isso, que um amalequita, independentemente dele ter ajudado a Saul a morrer, ou se ele se aproveitou da situação, ele estaria condenado a morrer, né? Não teria paz com os amalequitas. Isso é uma recomendação lá do Deuteronômio, conforme os vídeos que eu continuo deixando para você assistir aí, sobre o porquê da mortandade dos filisteus, dos cananeus, dos amalequitas, etc. Isso era um desígnio divino e todos os moralismos têm de ficar à parte, porque era um acontecimento específico e uma operação escandalosa de salvação. Ou seja, era escandalosa, mas era de salvação. Mas assista aos vídeos que eu tenho deixado aí para você ver. Uma outra questão tem a ver exatamente com esses sentimentos aí de preservação, de xenofobia, de preconceitos, né? Aqui não se trata disso. Tudo na nossa vida muda quando é Deus que se faz presente. Os israelitas não tinham pedido.
aliás, na verdade, dos israelitas, fazia parte de eles quererem fazer conchavos com cananeus, com amalequitas, com filisteus. Eles queriam era paz. Agora, Deus antecipou-se a todos eles e disse, olha, vocês não vão fazer aliança com esses povos. Sou eu quem quero salvar estes povos por meio da salvação. Deus não dizia, não usava a linguagem de salvação com eles, porque Deus estava ali condescendendo com a linguagem aguerrida daquele povo. Filisteu, Amalequita e os cananeus em geral, eles não tinham paz, eles não queriam paz com Israel. Até hoje muitos povos não querem paz com Israel, como o Irã, por exemplo. Então não tinha jeito de você ficar negociando com isso. Aliás, Deus disse no Deuteronômio, se vocês ficarem negociando com esses povos, vocês vão ser engolidos por aquela espiritualidade que os engoliu desde sempre. Né? São os descendentes de Canaã. Então, aqui não se trata então de xenofobia, não é uma produção humana essa questão de esses povos terem de ser exterminados. É uma questão espiritual. Mas eu queria falar com você um pouquinho então sobre a questão humana da inclusão das minorias, de amar os inimigos, de compreender as diferenças, de acolher as diferenças, que são coisas totalmente diferentes do que está sendo tratado aqui. De forma que eu te convido para algumas reflexões. Nós temos visto por exemplo, aquele programa global, né, BBB, o Big Brother Brasil, esse conflito. Alguém pode falar assim, mas você assiste essa porcaria? A gente tem que parar com essas bobeiras no Brasil, porque Deus, quando se fez homem, ele andou com as porcarias. Jesus, se tivesse vindo hoje, ele não seria fã de BBB, mas ele ia conversar com pessoas que lidam com esse tipo de comida. Ele não faria igual o Bispo Macedo, dar fezes para o povo comer, porque é disso que o povo gosta. Mas ele andaria com o povo que gosta de fezes, no sentido de trazê-los por meio de parábolas à verdade. Então a gente tem que parar com essa história de eu nem vejo isso, lixo, Globo lixo. Aí o pessoal do Globo lixo fica vendo Record como se fosse uma TV vinda dos anjos do céu, né? Nada de tráfico da Colômbia. Ou fica vendo Rede TV como se fosse uma TV que não fosse de cafetões. Investiga essas histórias. Então as empresas são corrompidas, da Globo até a Rede TV, mas a verdade é que elas fazem seus programas, a população assiste, a existência é uma dinâmica constante. Então não adianta você falar lixo se você não está vendo o que se passa pela cabeça das pessoas. É um programa de ordem comercial? Sim, mas tudo é proveitoso quando o nosso olhar é um olhar de quem tem a pureza do Evangelho. Jesus disse, se os teus olhos forem bons, até o BBB será luminoso, ele diria. Estou aqui parafraseando. Mas se os teus olhos são maus, você olha para um presidente criminoso que em vez de dar vacina para a população, está armando a população e o chama de anjo de Deus, porque os seus olhos são maus. Mas voltando ao BBB, analisado por quem tem olhos bons, porque quem tem olhos bons vai tentar entender o que se está passando ali, porque as pessoas assistem aquilo, né? Cada um conforme o seu tempo, cada um fazendo o seu tempo, mas todos aproveitando tudo para edificarmos uns aos outros no amor de Deus. Ponto. Nós temos, por exemplo, o problema que não está sendo entendido pelos participantes. Nós temos lá a participante Carol Conká, a participante Lumena e o participante Lucas, que foi o primeiro a ser expulso pela casa. Eles tinham aquela ideia do acolhimento, né, étnico-racial. Vamos fortalecer o movimento, vamos fazer valer a luta, né? E aí, em meio àquela vontade de lutar, eles acabaram criando, dentro daquele contexto, um preconceito às avessas. Eu não vou falar que é racismo, porque a Carlinha, os outros brancos da casa, eles não vão perder emprego se Carol Conká, Lumena e companhia se voltassem contra eles. Por outro lado, basta no Brasil ter a condição e os traços afrodescendentes, e eu já vi isso, a pessoa perde emprego. Então eu não vou nem dizer que é um racismo às avessas, porque aquelas pessoas é no máximo uma injúria às avessas. Né? A Lumina está lá implicando com raiva de uma outra participante, digamos assim, branca. Isso é uma injúria, é uma raiva pessoal, mas não é racismo, porque a tal participante não vai perder nada na vida pelo ódio que a Lumina possa ter a ela particularizando. O menino Lucas, por exemplo, que acabou saindo, alguém tinha que dizer isso para ele, né? Que
A luta contra o racismo é legítima, ou seja, o sentimento dele é legítimo, é necessário, mas essa luta tem de ser feita no nível institucional. Ou seja, como é que a gente vai lutar contra o racismo? Com programas políticos de cotas públicas, né? Com programas de políticas afirmativas. A gente resolve a coisa no sentido coletivo. Eu não posso particularizar um problema coletivo porque aqueles participantes do BBB, independentemente dos seus nomes, dos seus sobrenomes, dos seus traços étnicos raciais, não podem ser castigados por outros participantes ali, que com razão vêm de uma vitimização. Eles não são vitimistas, eles são vítimas de um processo onde eles foram excluídos. Agora, eles não tinham que lutar contra os outros participantes das outras etnias. É isso que alguém precisava dizer. Não é fazer como talvez a TV ou um sistema capitalista ou um inconsciente coletivo está fazendo. Ah lá, tá vendo lá? Agora você viu lá a Carol Conká preta preconceituosa, a preta paranaense zombando da nordestina. Não é ficar localizando isso. Ah, preto. Gente, os negros são gente, eles erram. Mulheres são gente, elas erram. Então a gente não pode desqualificar uma luta coletiva em nome de falhas pessoais e individuais que são a todos inerentes. Olha só, Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele olhou para uma Amalequita, vou matar isso. Mas naquele contexto ele não estava errado, porque ele estava cumprindo um desígnio eterno de aniquilar Amalequitas do planeta. Pelos motivos que eu te peço sempre. Assista aí nos vídeos que eu tenho deixado aí na descrição deste vídeo, inclusive. E aí as pessoas deveriam entender isso, que a luta legítima daquelas pessoas, principalmente do Lucas, que foi a primeira vítima que acabou sendo retirado pelos participantes, acabou sendo induzido a sair, né? Ele não estava entendendo que a luta tem que ser feita fora e no sentido coletivo. Ali não, ali deveriam acontecer outras coisas. Falando em relação à luta deles entre eles ali, não em relação à percepção do público lá fora. Por que eu estou dizendo isso? Porque quem tem o Espírito Santo precisa aprender a ler as coisas em contexto. Do mesmo jeito que eu não devo moralizar as falhas humanas dos negros do programa atual da Globo, e também não devo com isso passar a pregar o racismo, né? Porque tem gente que vai sair de lá mais racista do que entrou. Hoje deve ser expulso lá o tal do Nego Di, porque não é por questões de racismo, é porque ele é um ser humano ridículo, independentemente das origens étnicas dele. Na verdade, no Brasil, né, deveria fazer parte das lutas étnico-raciais essa percepção como que uma pessoa que carrega na fisicalidade toda a exploração e abuso que vem desde da colônia brasileira pode ser um bolsominion, digamos assim. Gente, falar contra as políticas de Bolsonaro hoje em dia é uma questão de fé. Ninguém está tocando no mugido do Senhor, mas tem de ser registrada a maldade que esse governo representa. Como Davi, que não tocou no ungido do Senhor, no Saul, que é assim que ele o percebia, mas ele nunca deixou de denunciá-lo. Olha, rei, isso que você está fazendo está errado, mas o Senhor mesmo vai fazer o que ele tiver de fazer contra vocês. Mas o fato de eu reconhecer que só o Senhor pode atentar contra Bolsonaro não me tira a autoridade como cidadão que o sustenta com os nossos impostos, apontar-lhes a satanice das suas práticas. E aí, nesse sentido, é horrível uma pessoa que carrega na etnia conseguir ser bolsominion. Como é horrível alguém que diz ser seguidor de Jesus ficar defendendo isso. Ou ficar igual aquele homem lá da Rádio Jovem Pan, o tal de Adrilles Jorge, que nem é pago, mas ele espontaneamente fica ali defendendo a exploração de um homem abominável como aquele, Hitler Tupiniquim. Né? Então, do mesmo jeito que existe Adrilles Jorge, que também carrega nas feições as marcas do sofrimento, mas ama a exploração, vão existir também negros como Nego Di, né? Vão existir as pessoas negras preconceituosas como a Carol Conká, vão existir as mulheres machistas, vão existir os seres humanos que atentam contra a humanidade, porque se não existissem os seres humanos que fizessem isso, jamais Bolsonaro assumiriam o poder. Essas pessoas sempre terão os seus discípulos, porque já está registrado no Apocalipse, bestas sempre terão seus adoradores. O trágico é você ver gente de Deus
mergulhando nisso, ou bebendo isso, né? Justificando. O que eu estou vendo agora é crente justificando. Ai, o que tem? Um mito, falar palavrão. Tem tudo. Uma coisa é você pecar com os lábios porque você está nervoso, outra coisa é você ser o palavrão ambulante, né, numa reunião ministerial, ou quando é flagrado dando vida boa para exército, falar que aquilo é para enfiar no rabo dos jornalistas. Isso é prova daquilo que Jesus falou em Marcos 7, de dentro do coração de Bolsonaro é que saem as coisas que contaminam o homem. É do coração de Bolsonaro e de todos os humanos que o adoram e de todos os humanos que precisam ser purificados por Jesus, é que saem o dolo, o ódio, as contendas, as maledicências, é de dentro. Né? Aí as pessoas estão invertendo, as pessoas ficam preocupadas com a cerveja, e Jesus falou que o que entra não contamina o homem, mas estão achando lindo um presidente da república que vive de falar palavrões. Não é alguém que falou palavrão porque estava nervoso. Ele, no normal dele, ele é um palavrão em pessoa. Então, o que isso tem a ver com o episódio de Davi e do Amalequita? É que se de um lado nós temos as nossas características humanas, as nossas tendências de amar o mal, fazendo cumprir aquilo que Adão e Eva nos legou, né? Quiseram conhecer o bem e o mal, o bem já conheciam. Então isso era uma frase mentirosa, conhecer o bem e o mal. Aí passaram a conhecer o mal e amaram o mal. E assim somos nós, independentemente das lutas que a gente possa fazer na sociedade, das lutas de empoderamento, de reconhecimento, de redistribuição, né? Por isso que a gente precisa atentar a isso. A diferença é que essa luta tem que ser feita no nível institucional, daí a importância dos movimentos sociais e das questões políticas. Por outro lado, eu não posso ficar particularizando essa luta. Tanto é que quando eu falo mal aqui do presidente, inclusive, eu estou falando dele como um homem público. Como pessoa, o meu desejo de verdade é que ele seja salvo. E o primeiro sinal de salvação dele seria essa. Largar isso tudo por Jesus. Né? Primeiro sinal de conversão dele. Não se converter, ser batizado no Rio Jordão, se converter, falar que admite Deus lá no Palácio do Planalto. Que ele acha que ele é quem para ele admitir Deus acerca de alguma coisa? Mas todo mundo aplaudindo a bestagem da besta. Então, se de um lado a gente tem esses problemas sociais, étnico-raciais, as questões de gênero, esses problemas precisam ser resolvidos no sentido da coletividade. No sentido específico, a gente tem de amar. E aí os participantes não estão conseguindo entender isso. Né? É claro, aquilo ali é um jogo, só estou tirando esse trecho para reflexão para a gente entender isso aqui no dia a dia, no que deveria realmente ser trabalhado. No caso de Davi, olha só, o que para os olhos da nossa moral parece um absurdo incontável de Davi olhar para uma Amalequita e matá-lo assim de graça, na verdade, Davi, mesmo não sabendo, ele estava cumprindo um desígnio divino. Deus foi lá, resolveu tirando Saul. Mas Deus elegeu os israelitas para dizer: amalequitas, não. Filisteus, não. Cananeus, nem deveria estar aí. Então, é isso. Assim como, do ponto de vista do Big Brother Brasil e do governo Bolsonaro, é a humanidade vomitando as suas imbecilidades, ainda que inconscientemente, o que a gente aprende com Davi nesse pequeno trecho do primeiro capítulo de 2 Samuel, é que em andando na graça do Senhor, em levando a sério a comunhão do Espírito Santo que nos habita, a gente também deveria agir de maneira inconsciente, tenaz, precisa como Davi, em fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus na vida de Davi, no sentido histórico e social e até individual, era que ele não deixasse vivo aqueles povos. Né? Nesse sentido, até diria, estava falando isso para os meus filhos ontem, a gente faz a leitura da palavra todos os dias aqui em casa, eu estava dizendo para eles que eu relendo a história de Davi, eu estou percebendo que existe a fama e o fato. Né? Para a nossa cultura, Salomão é o grande sábio. E Deus condescendeu com essa percepção dos israelitas, dizendo: olha, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer erva do campo, ou foi nutrido como as aves. Né? E aqui está quem é maior do que Salomão. A rainha do sul reconheceu a sabedoria de Salomão, mas aqui está quem é maior do que Salomão. Então Deus condescendeu com as percepções humanas, Ele faz isso sempre, comigo e com você. Mas a verdade, o que eu estava dizendo para minhas crianças, né, minhas crianças,
uma de 23 anos, um de 21 quase, e uma de 19 anos. O que eu estava dizendo para eles é que, na prática, Davi é que teve a grande sabedoria. Não foi reconhecida pelos homens, porque a gente fica concentrado no tanto de guerra que Davi teve. Mas quando você vai vendo, se você for meditar em todos os vídeos dessa playlist de 1º e 2º Samuel, você vai ver como que Davi, andando em comunhão com o Senhor naqueles tempos de Antigo Testamento, onde a graça não havia sido revelada como ela é para nós desde os tempos do apóstolo Paulo, ele foi muito sábio, ele andou conforme a sabedoria e o amor do Senhor na prática. E ele foi sábio até no sentido da praticidade dele. Porque a gente se escandaliza de Davi ter de matar uma amalequita, mas a gente não se escandaliza de Salomão ter tido 1000 mulheres. Isso é uma coisa horrorosa. Um rei que teve 1000 mulheres não conheceu nenhuma. Por isso que nos provérbios de Salomão aparece a insensatez de Salomão em relação às mulheres. Como ele não entendia nada de mulheres, os provérbios dele contra as mulheres são quase todos reprováveis do ponto de vista da sabedoria, né? Mas são atribuídos por nós como provérbios sábios, provérbios profundamente misóginos. Vou deixar um vídeo onde eu falei disso de maneira exaustiva aí no ano de 2017. Então, Davi foi mais sábio do que Saul nesse sentido, e esse é o convite para mim e para você. A partir de um texto esquisito, macabro, que teólogos acham que foi mentira de uma Amalequita, e aqui o texto só nos convida para uma coisa: veja como quem anda na graça do Senhor desde sempre tem a chance e vai praticando inconscientemente o agir sob essa graça. Assim como nós, fora da graça do Senhor, agimos inconscientemente de acordo com as nossas mediocridades, elegendo presidentes falsamente cristãos para aplicar o maligno na alma das pessoas, assim também, desde sempre, quem anda conforme a graça do Senhor, como Davi, que foi encontrado por Deus e foi abraçando as propostas de Deus, é sábio, sábio, sábio para a vida eterna. E é nisto que eu queria que você meditasse, e é com isso que eu queria que você ficasse. Que o Senhor te abençoe. Se você tem gostado dessas reflexões, digamos assim, por vezes treslocadas, mas não sem fundamento, o fundamento está na salvação e na fé, se você tem gostado dessas reflexões, dê um like nesse vídeo, compartilhe, espalhe este vídeo, este e outros tantos. Inscreva-se neste canal, aperta aí o sininho para você receber as notificações, porque a gente tem tentado aqui todos os dias falar a palavra de Deus eterna que se encontra a partir desta palavrinha temporária escrita, arrumadinha, mas que não sequestra o espírito eterno do Evangelho. Então inscreva-se nesse canal, e se você quiser falar comigo de maneira mais pessoal, eu tenho deixado em todos os meus vídeos aí as minhas redes. Aí estou no Facebook, no Instagram e no próprio canal do YouTube, né? Você pode me encontrar por aí, no Twitter também. É isso.